Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. Esse programa que tem o objetivo de levar a palavra do Senhor além do templo, até os confins da terra e abençoar grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos agora a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo e que seja hoje um dia abençoado na sua vida. Que você possa ter um dia muito, muito bom. Eu quero aqui com você fazer um devocional e buscar uma palavra de Deus na sua direção, na minha direção também, no momento em que a gente recebe do Espírito Santo, que Ele fala a mim e fala a você, na mesma proporção, da mesma forma. Então eu gostaria aqui de ler o que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 17, que diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você já parou a pensar nas posturas de diferencia um filho de um empregado? Se você às vezes tem uma empresa, se você tem um negócio e você tem um filho que trabalha nesse negócio e você tem um empregado que trabalha nesse negócio, a dedicação do filho, com certeza, é uma dedicação muito maior e muito mais efetiva, porque ele tem um entendimento de que ele não é empregado, mas ele é filho. O entendimento de filho é diferente do entendimento de empregado. Ele defende aquele ambiente, ele defende a estrutura, ele defende o negócio, ele defende o nome, porque ele tem uma visão ampliada, não só uma visão de negócio, de ganhar dinheiro, de explorar aquilo dali, para que ele pudesse ter recurso de sobrevivência, mas vai além disso. Então, quando Deus nos traz, Ele não nos traz para ser um servo, Ele nos traz para ser empregado, Ele nos traz para ser herdeiro, né? Para ser filho. Herdeiro é filho, aquele que tem direito ao que foi construído, o patrimônio da casa, patrimônio, ele tem um nome, ele tem algo a zelar. E Paulo, então, ele traz a esse entendimento de que eu e você, e que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se Jesus passou porque ele passou, é para que as glórias que também Jesus recebeu fossem alcançadas por nós. Que eu e você tivéssemos todos esses privilégios e todos os direitos que também Jesus tem. Então, quando a gente olha para Jesus e quando você olha para Jesus, o que você vê? Que autoridade que você vê? Que amor você vê? O que Deus fez em favor de Jesus? O que Jesus conquistou, a autoridade que ele tinha no reino espiritual. A palavra de Deus ainda diz que todo nome se sujeitará ao nome de Jesus, que todo joelho se dobrará a Jesus, e que com o nome de Jesus você repreende todos os poderes das trevas e você repreende demônios. Então esse nome há poder nele. E quando você entende que Paulo está dizendo que as consequências que tem, quando eu sou herdeiro como Cristo é, co-herdeiro com ele, ter as mesmas autoridades, ter os mesmos privilégios. Tanto é que Jesus ele diz e avisa aos seus discípulos e diz: quando vocês falarem no meu nome, o Pai que está no céu vos concederá. Então é o nome de Jesus, e quando eu tenho autoridade para usar esse nome, porque Jesus nos levou a estar com o Pai, Jesus me deu autoridade, eu tenho autoridade com a mesma forma que Jesus também tem. Então hoje, quando você está enfrentando dificuldades, ou quando hoje você tem que usar de autoridade, ou quando você tem algo a apresentar no mundo espiritual, você precisa de compreender a autoridade e a força que você tem, o que te foi concedido. Quantas vezes nós somos negligentes à autoridade que temos, nós falhamos naquilo que temos que posicionar diante do mundo espiritual ou diante do mundo físico,
E quando você recebe esse entendimento, quando a sua mente amplia, quando você para de ter uma mente de servo, uma mente de empregado, uma mente de escravo e passa a ter uma mente de filho, é uma mente de uma visão muito maior, uma visão ampla. E quando nós compreendemos o reino, nós não entendemos o emprego, nós não entendemos o serviço, mas nós entendemos todo o reino, toda a obra. Então todo o chamado de Deus é muito maior. Tem gente que trabalha, tem filho às vezes que entram dentro de uma empresa, tem filho que entra dentro de uma casa e ele tem comportamento de escravo, ou ele tem comportamento de empregado, ou eles são talvez subjugados, são maltratados, às vezes até pelo próprio pai, mas esse não é o caso de Deus em relação a nós, em relação a você. Deus quer que você tenha a posição de filho, que você se posicione como tal e não viva como servo, que não viva como escravo e que não se perca na visão, porque o que ele está te chamando para ser é ser filho, ser herdeiro, pensar como herdeiro e não como escravo. A palavra do Senhor também em Filipenses 4:19, ele diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vocês estão entendendo o que é o nome de Jesus? Em Cristo Jesus, o que Deus me fez, o que Deus te fez como co-herdeiro, e Ele te dá autoridade, porque Ele deu toda a autoridade no nome de Jesus. Toda a autoridade Deus entregou ao seu Filho Jesus. E Ele me fez e fez você herdeiro e não escravo. A sua mente seja transicionada, que ela seja hoje transformada, uma mente renovada pelo poder da palavra de Deus que diz que você não é servo, que você não é escravo. Deus não te chama para ser escravo, mas Ele te chama para ser herdeiro e para ser filho. Que Ele possa ampliar essa compreensão, que hoje você talvez pare de olhar para baixo e olhe mais para cima, que você pare de se lamuriar, ou que você pare de ter comportamento de servo, de escravo, mas passe a ter comportamento de filho, comportamento de autoridade, comportamento que possa buscar esse poder de Deus para favorecer o teu dia a dia, favorecer a tua vida. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa se superar, que você possa hoje ter posição de herdeiro, posição de filho, e que o Senhor Jesus te deu essas condições, porque Ele te fez vitorioso com Ele. Em Cristo Jesus nós somos vitoriosos. Amém? Eu quero orar pela sua vida e pela sua casa. Meu Deus e Pai, que a tua bondade, a tua graça, Senhor, o teu chamado, o Senhor nos trouxe para a tua presença, e assim não nos trouxe para humilhar-nos, mas nos trouxe para nos engrandecer. Então em Ti, Senhor, não é soberba e nem arrogância, mas na humildade, na graça e no amor do Senhor, nós somos feitos filhos e herdeiros do Senhor. Assim, Pai, transiciona o coração desses teus filhos e filhas. Não deixe que o inimigo possa usurpar da autoridade que eles receberam, e que as bênçãos e o poder e a autoridade do Senhor seja sobre essa casa, sobre esses teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, queridos. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra que encheu os nossos corações, eu te convido a nos fazer uma visita. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e uma programação completa pronta a atender você e toda a sua casa. E se você tiver um pedido de oração, você já sabe, é só nos encaminhar no telefone 3237-1212 ou nos ligar nesse mesmo número. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!